Bom dia, Itabira. Um pouco de tudo. Entrevista. São 9h38, nós estamos de volta aqui no Bom Dia Itabira para falar um pouco mais sobre Itabira e sobre essas novas perspectivas, né, que temos ouvido muito se falar por aí em nossa cidade. Hoje vamos falar aqui sobre produção cultural, sobre a cultura em Itabira e como isso pode ser um atrativo a mais econômico para a cidade, como tem se discutido muitas vezes aí por aqui. O meu convidado do Bom Dia Itabira participou recentemente, né, desse projeto em que falamos muito aqui dos 30 anos sem Drummond e deu um discurso muito bacana lá na Câmara sobre as questões que envolvem o turismo em Itabira e quanto isso pode fomentar a economia. E isso está envolto, né, a toda essa questão dessa cadeia produtiva que a gente tem por aqui. 9h39, Marcos Alcântara, produtor cultural em Itabira, empresário, produtor cultural, tá num bate forte aí. Bom dia, Marcos, obrigado pela presença aqui, tudo bem? Bom dia, Pedro Abelho, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itabira. Falar de Itabira, Pedro, é uma coisa assim que eu venho falando muito e defendendo, principalmente que nós precisamos desenvolver um projeto em Itabira de defesa da nossa cidade, do nosso rico patrimônio, das manifestações culturais que nós temos e como isso, Pedro, pode trazer para a nossa cidade retorno financeiro, econômico, porque muitas das vezes, Pedro, nós erramos bastante em pensar em desenvolvimento cultural como meramente entretenimento. Que aquilo que faz a gente feliz, que aquilo que é lúdico, aquilo que as crianças gostam, aquilo que... Para quem tá de fora, normalmente é isso, né, Marcos? É diversão e só. Sim, então isso é um erro para nós também, gestores nas áreas culturais, né? Então, porque muitas vezes a gente só pensa no resultado final, que é aquele entretenimento. E aquele entretenimento, ele está por trás dele está uma cadeia produtiva e uma cadeia econômica, porque todos os produtos culturais, eles têm diversas necessidades do setor econômico, e isso movimenta, Pedro, grandes riquezas. Então, quando a gente para pensar que nossa cidade, ela tem um diferencial entre várias outras cidades do nosso país e que está até do mundo, porque nós somos uma cidade mineradora, nós somos uma cidade universitária e nós somos uma cidade que tem uma produção cultural vasta. Itabira é refletida como cidade cultural há muitos anos, né? Por exemplo, você pegar o próprio Drummond, né? Os livros do Drummond, a poesia do Drummond, o modernismo, né? Quando começou o modernismo e isso também trouxe muito à tona a referência para a cidade de Itabira, porque o Drummond levou sempre na sua obra a cidade de Itabira. Nós então sempre fomos destaque como diversas outras cidades, só que como a gente não fez um pacto de amor pela cidade, um pacto de vivenciar a cidade, um pacto de realmente entender como a cidade ela pode se desenvolver por esse lado, nós estamos deixando, é muito triste quando eu falo isso, deixando as coisas passarem, né? E a gente perder um grande diamante. Eu costumo dizer que nós temos um diamante encoberto, né? Aquele diamante puro, que está precisando apenas ser lapidado, né? Apenas ser lapidado, e muitas vezes as pessoas me imaginam assim, ser lapidado por quem, Marcos? Aí as pessoas vão logo pensar assim, pelo governo, né? Pela ação pública, pelo Estado, vamos pegar assim, pelo município, o Estado, a União. E esse também é um outro pensamento errôneo. Tem que ser desenvolvido isso por nós mesmos. Primeiro, nós precisamos acreditar na nossa cidade. Como? Eu fico pensando muito sobre isso, Pedro, que uma das primeiras coisas de cidades que conseguiram ser cidades criativas, cidades que conseguiram desenvolver a economia criativa, foi trazer à tona para o cidadão daquela cidade o sentimento de pertencimento.
Quantas vezes, Pedro, a gente passa por diversos lugares em Itabira e nós não valorizamos aquele lugar. Nós não olhamos, nós não temos um olhar crítico para aquele lugar e perceber, olha como que essa pracinha ela é charmosa, ou como esse casarão onde Drummond morou tem todo um fator histórico, tem toda uma questão até mesmo comercial para ser desenvolvido ali. Como que a gente pode trabalhar toda essa cadeia? Então, a primeira coisa que eu sempre trago para mim, e foi uma coisa que eu consegui aprender diante dessas minhas viagens pelo Brasil e pelo mundo, é que as cidades criativas, as pessoas, elas têm orgulho primeiramente da cidade delas. Elas falam assim, nós somos itabiranos. A primeira coisa, sabe, tipo assim, ter esse sentimento de pertencimento, de falar assim, essa cidade ela é nossa e nós que temos que fazer por ela. Então, assim, se você parar para pensar numa cidade como Paraty, por exemplo, são os próprios moradores de Paraty que defendem Paraty, que cuidam fazem daquilo ali um turismo comercial, né? Sim, rentável, altamente. Além do turismo comercial, o desenvolvimento cultural, a valorização do patrimônio histórico, que é de extrema importância. Nós temos em Itabira. Que hoje aqui a gente sente uma certa falta, né, Marcos? Não é uma questão de falta, é uma questão de entendimento, né? Eu acho que é uma questão de entendimento. Por exemplo, nós estamos investindo, o município tem investido muito em várias ações, mas ao mesmo tempo também na área cultural, na área do patrimônio cultural, mas ao mesmo tempo nós temos deixado de fazer aquilo que é necessário para o desenvolvimento cultural e turístico. Por exemplo, eu digo para vocês que nós temos diversos casarões em Itabira que precisam de manutenções, que precisam que o município possa ajudar a custear para que os moradores, né, que estão nessas residências e têm incentivo para isso, possam continuar preservando a nossa história e nós. Isso em algum momento vai retornar, né? Que é o fator principal. Por quê? Se a gente pegar todo o caminho drummondiano, o caminho drummondiano é um museu de território, né? Um dos únicos, né? Sim. É muito peculiar. Sim, é uma coisa que é nossa. Sim. Que é do Itabirano. E você, como Drummondzinho, sabe bem do valor que isso tem lá fora, né? Não, demais, assim. E a gente, muitas vezes, passamos por esses trajetórios e não valorizamos isso, por exemplo. Ou às vezes até prejudicamos esse próprio patrimônio. Por exemplo, tem várias pessoas que vão nas placas, fazem grafite não, né? Pichação, na verdade, porque Sim. grafite é arte, pichação que é o vandalismo, né? E não só de vandalismo de pichação, mas não cuidamos do entorno aonde essas identificações estão. Então, assim, isso também é muito triste, porque se é um patrimônio nosso, cabe nós também cuidarmos desse patrimônio. Não é responsabilidade apenas da prefeitura, não é responsabilidade apenas dos gestores. Eu sou muito sincero de falar que a mudança da cidade, ela é feita pelas pessoas da cidade, não é pelos nossos representantes, até mesmo porque somos nós que escolhemos os nossos representantes. Se queremos uma cidade diferente, o primeiro passo para que a cidade diferente possa acontecer é da gente mudar as nossas atitudes para com a cidade. Entender que aquela pracinha do meu bairro, ela tem uma importância enorme para aquele bairro, para a cidade e para nós, porque nós convivemos ali. Então, se a gente não cuidar, quem vai cuidar? É um patrimônio que é nosso. Então, essa visão de uma cidade onde que nós temos o sentimento de pertencimento, onde que nós estamos envolvidos dentro dos processos, faz toda a diferença. Todas as cidades criativas e todas as cidades que estão trabalhando a economia criativa têm feito isso, Pedro, e têm conseguido realmente trazer novos resultados, principalmente na área da indústria cultural. Porque a primeira coisa é entender que cultura não é entretenimento, que cultura ela vai além de entretenimento, ela pode gerar uma cadeia produtiva de geração de emprego, de geração de renda, e isso é muito importante. Se a gente parar para analisar dados, né, sobre os eventos que acontecem, a produção cultural brasileira, cultural brasileira, a gente para analisar que a produção cultural brasileira, ela representa quase 5% do PIB brasileiro.
Olha só. E isso é uma coisa monstruosa, porque Não tem, para, né? tem uma representatividade enorme dentro do PIB brasileiro. Imagina se a gente conseguisse ter um boom econômico na cidade de Itabira que representasse uma arrecadação maior, né, de 4 a 5% a mais no nosso orçamento. Então, assim, Ô Marcos, e sobre isso eu queria te perguntar, então, já que você entrou nesse assunto, como é que você vê Itabira entrando nessa rota aí? É uma discussão que está com a gente agora também aqui na cidade, Itabira entrando de novo na rota de grandes eventos. olha, eu tenho percebido um envolvimento maior de todos nós. Sim. E um envolvimento que me deixa muito feliz, até mesmo de uma iniciativa pública, onde eles estão buscando mobilizar toda essa classe artística, todos os produtores, todos os atores da cadeia produtiva cultural e do turismo para defender a nossa cidade. Então eu vejo também esse lado positivo das coisas que estão acontecendo dentro da cidade de Itabira. Agora, o que a gente precisa? Quebrar paradigmas. Quebrar paradigmas entre nós, produtores, entre nós empresários, entre nós artistas, né? Isso para mim é até interessante, que eu estou envolvido nessas 3 cadeias, né? E essas 3 cadeias eu posso falar... Falei aqui que não para, né? Além de ser empresário e tudo. Eu posso falar um pouquinho, porque, primeiro, se o empresário itabirano, ele entender que investimento em atividades culturais traz retorno, ele vai conseguir perceber que muitas vezes o que ele está fazendo de publicidade ligado até algumas das vezes em coisas que eu não gosto, Marcos, por exemplo, carro de som, por exemplo. Se você fizer atividades culturais, ela te dá muito mais retorno do que um próprio carro de som. Eu acho que o carro de som é mais chatice, desculpa meus amigos que trabalham no carro de som, mas é uma opinião minha, tipo assim, acho que é mais chatice durante o dia, durante o período que o carro de som fica passando, do que você trazer um teatro comercial para vender a sua marca. Então, assim, se o empresário ele comece a acreditar que é possível e que ele tem que realmente estar junto no investimento, na mobilização, junto com a cadeia produtiva, ele tem retorno. Imagina pra você ver, eu trabalhei na Expoita e percebi uma questão assim interessante. O comércio da cidade, ele é movimentado com a Expoita. Nós estamos falando de show business, nós estamos falando de show. Então, assim, é um show que está vindo para a cidade, mas é um show que veio na cidade, mas ele movimenta as lojas da cidade, ele movimenta os supermercados da cidade, ele movimenta a rede hoteleira, ele movimenta o transporte público da cidade, ele movimenta várias outras cadeias, isso falando de um show. Então, se isso acontece a todo momento, se isso tem diversos desdobramentos econômicos, como que essa cadeia ela pode ser realmente movimentada? E que tamanho que essa cadeia ela pode chegar? Porque se um show, a gente precisa comprar uma roupa, a gente precisa comprar uma alimentação, né? Porque naquele dia você já quer começar a fazer o esquenta com seus amigos, então aí isso vai diversos produtos da área de supermercados, mercearias, padarias, tudo isso envolvido, pessoas que você convida para vir para sua cidade, para conhecer a sua cidade, ou para vir apenas naquele show, muitas vezes vão precisar de ficar num hotel, numa pousada, então isso também gera renda para aquele estabelecimento. Então, assim, a cadeia, Pedro, ela não é uma cadeia única, uma cadeia apenas para aquele tipo de evento, para aquele tipo de ação. Ela envolve diversos outros tipos de cadeia produtiva, e isso gera renda, e gera economia, e gera trabalho. Outra questão que eu penso muito e vem discutindo, somente nos 30 anos de Drummond, a gente falou muito sobre isso, que nós temos grandes potencialidades de fazer também grandes ações culturais pontuadas à obra de Drummond, pontuada à questão da valorização dos produtos itabiranos que nós temos. Eu costumo dizer que Itabira pode e deve e tem que ter um grande festival literário,
um grande festival literário, onde que realmente a cidade possa ser uma cidade da poesia, uma cidade da cultura. Vem aí, inclusive, um festival de poesia, né? Que está sendo. Vem agora um aí. concurso, né? Concurso De poesia. É uma iniciativa louvável, uma iniciativa muito, muito importante. Eu venho falando super bem da Fundação Cultural, até mesmo porque eu sou um filho dela, né? Tudo na minha vida surgiu diante da Fundação. E não tenho marras nenhuma para falar mal ou bem só porque não estou. E eu venho elogiando muito o trabalho de toda a equipe da Fundação, da Marta Mozinho e sua equipe, diante de tudo que vem sendo desenvolvido, diante do entendimento que está trazendo à tona para a cidade. Então, eu não sou aquele cara que vai criticar quando as coisas estão acontecendo positivamente. Esse concurso de poesia, ele é de extrema importância, até mesmo para que a gente possa consolidar essa marca de cidade da poesia. Mas quando eu falo de festival literário, eu tenho dado do Festival de Araxá, Pedro, onde que o Festival de Araxá, ele gera direto 100 empregos, onde que ele consegue movimentar uma cadeia produtiva enorme dentro da cidade, onde que, se você pegar entre os empregos diretos e indiretos, são mais de 600, 700 pessoas envolvidas no festival literário. Imagina como que isso se a gente tivesse uma potencialidade de um grande evento, além de trazer à tona essa ideia de uma nova Itabira, a gente teria ainda uma possibilidade de geração de emprego e de renda. E quando eu chego nessa questão da ideia dessa nova Itabira, eu também tive a oportunidade, até mesmo no TEDx, de falar sobre isso, porque nós pensamos muito em Itabira de uma forma de monoeconomia, né? Nós sempre pensamos muito em vale, né? Então, assim, E essa a discussão no cenário atual aqui na cidade, né, Marcos? Então a gente pensou muito em vale, como Precisa mudar isso. A nossa mãe, nosso pai. Não que ainda não seja, né? Como aquela empresa que tem que cuidar da gente. Aquela empresa que tem que dar tudo pra gente, aquela empresa que é a maior fonte de renda da cidade, né? E, na verdade, pensar em monoeconomia, para mim, é errôneo, sabe? Tipo assim, nós precisamos pensar realmente em diversificação econômica, e a diversificação econômica, ela passa, sim, pela cultura. A cultura pode realmente conseguir trazer um novo olhar para a cidade de Itabira. Ouçam isso atentamente e invistam mais, né, na cidade em que vocês vivem. Pessoal, Marcos, muito obrigado mais uma vez. O nosso tempo é curto por aqui, mas esse papo ele poderia se estender até amanhã, se preciso for. Mais uma vez, portas sempre abertas aqui ao Bom Dia Itabira para você, para sua equipe, para o seu trabalho. E valeu pela presença aqui, que tenhamos mais consciência e mais cuidado com esses pontos aí que você citou, cara. Eu que agradeço ao Pedro, toda a equipe da Rádio Itabira, aos ouvintes da Rádio Itabira, e falar ao itabirano, né? Vamos valorizar mais a nossa história, vamos valorizar mais o nosso patrimônio. Isso é de extrema importância e isso vai fazer a diferença neste presente e no futuro para todos nós. Pausa, a última do dia aqui no Bom Dia Itabira. Bom Dia Itabira. Um pouco de tudo. Entrevista. São 9h38. Nós estamos de volta aqui no Bom Dia Itabira para falar um pouco mais sobre Itabira e sobre essas novas perspectivas, né, que temos ouvido muito se falar por aí em nossa cidade.